Se os ministros julgarem os embargos do INSS como válidos, isso ainda não encerra o caso. Os segurados ainda poderão apresentar novos embargos de declaração, e os amigos da corte que já foram aceitos no processo também. Vamos te explicar do que é que estamos falando aqui. Mas antes, você já sabe. Se você quer fazer parte do movimento de pressão para que o STF faça justiça, comente Revisão da Vida Toda já. A cada comentário, mais o YouTube entende que o vídeo é relevante e recruta mais pessoas para essa luta. Pois bem, quanto ao processo de revisão da vida toda no STF, vamos aos pontos importantes de hoje. Uma revisão por parte do STF é possível, porque o julgamento do mérito do processo já aconteceu, e qualquer nova decisão pode conter omissões ou contradições que justifiquem novos recursos. Mesmo que o julgamento do dia 28 de maio pareça o fim da linha para muitos, na prática, ele ainda pode abrir novas discussões jurídicas. O STF está julgando embargos apresentados pelo INSS após perder 2 vezes seguidas, uma no plenário físico e outra no plenário virtual. A decisão dessa fase pode até modificar o resultado anterior, mas também pode gerar novos embargos, atrasando ainda mais a conclusão do caso. O mais recente despacho do ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da Defensoria Pública da União para atuar como amiga da Corte nesse processo. Segundo ele, esse tipo de intervenção já não é mais pertinente, pois o julgamento do mérito foi finalizado. A contribuição dos amigos da Corte, segundo o ministro, deve acontecer antes da decisão final, e não depois dela. O pedido da Defensoria era, na verdade, uma tentativa de reconsiderar uma decisão antiga, de setembro de 2021. Essa decisão foi proferida ainda pelo ministro Marco Aurélio, que já havia negado o ingresso da instituição como parte auxiliar. Ao manter essa negativa, Alexandre de Moraes reafirmou que a Defensoria não pode mais atuar nesse momento do processo, porque não traria nada novo que pudesse alterar a análise dos embargos em andamento. É importante entender a diferença entre esse processo e a ação direta de inconstitucionalidade de número 2111. No caso da revisão da vida toda, estamos tratando de um processo de controle difuso, ou seja, que começou com ações individuais nas varas federais. Essas ações foram subindo até os tribunais superiores e ganharam repercussão geral no Supremo. Já na ADI, o processo é do tipo concentrado, com regras diferentes de participação e legitimidade. Por isso, enquanto na ADI 2111 a Defensoria Pública pôde ser aceita, nesse tema da revisão da vida toda, ela foi barrada. Isso também significa que, no controle difuso, apenas as partes diretamente envolvidas e os amigos da Corte já aceitos anteriormente podem recorrer ou apresentar novos embargos. Quem tentou ingressar depois da decisão de mérito não tem mais espaço no processo. O ministro Moraes deixou claro que o momento de ouvir manifestações externas já passou. Segundo ele, a decisão já foi tomada com base nas informações necessárias, e os embargos atuais servem apenas para esclarecer pontos específicos, sem reabrir o mérito. Isso limita bastante qualquer nova atuação de entidades externas, mesmo que sejam órgãos públicos como a Defensoria. Outro ponto importante é que, apesar de a Defensoria ter tentado justificar sua entrada com base em um interesse público amplo, o relator entendeu que o direito à intervenção como amigo da Corte não é absoluto. Ele só existe quando pode contribuir de maneira significativa para o julgamento, o que, nesse caso, não se verifica mais. Vale destacar que, mesmo com essa negativa à Defensoria, o processo não está blindado contra novos recursos. Como os embargos que serão julgados agora são do INSS, o outro lado ainda pode recorrer caso perca. Isso é comum em processos com repercussão geral, onde cada detalhe pode ser objeto de nova análise. A movimentação recente no processo mostra que o julgamento continua em curso. Após o despacho do relator, o procurador-geral do INSS foi intimado, e o processo voltou ao gabinete de Alexandre de Moraes
para as providências finais antes do julgamento do dia 28 de maio. Na prática, isso significa que nada mais será decidido até essa data. O Supremo apenas aguarda o dia do julgamento para analisar os embargos e definir se a decisão anterior será mantida ou modificada. Não se espera nenhuma outra movimentação processual relevante até lá. Enquanto isso, o governo já dá sinais de que pretende usar argumentos econômicos para justificar possíveis mudanças. Uma das estratégias tem sido a divulgação de dados sobre o déficit da Previdência, com projeções alarmantes de crescimento do rombo nas próximas décadas. O problema é que esses números misturam benefícios contributivos, como aposentadorias, com assistenciais, como o benefício de prestação continuada. Essa confusão gera interpretações distorcidas sobre o real impacto da revisão da vida toda nas contas públicas. Segundo dados apresentados pelo próprio governo, o rombo previsto para o INSS em 2025 é de mais de 300 bilhões de reais. Mas o cálculo inclui programas assistenciais que não têm relação direta com a contribuição dos trabalhadores ao longo da vida. Esse tipo de abordagem tem sido criticado por especialistas que apontam a necessidade de separar claramente os diferentes tipos de despesa. O BPC, por exemplo, é um benefício destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade e não exige contribuição prévia. Já as aposentadorias são fruto direto das contribuições feitas por décadas. Essa distinção é essencial porque o governo, ao apresentar os números de forma unificada, acaba mascarando o impacto real da revisão da vida toda. E essa estratégia pode ser usada para sustentar argumentos contrários aos aposentados no julgamento dos embargos. Mesmo assim, há espaço para discussão. Muitos defendem que, ainda que o Supremo mude o entendimento, o reajuste no valor das aposentadorias poderia ser concedido com base nas contribuições passadas. Uma solução possível seria garantir o aumento imediato e negociar os atrasados por meio de acordos. Essa proposta tem ganhado força nos bastidores como alternativa para destravar o pagamento sem comprometer as finanças públicas de uma só vez. Mas, por enquanto, nada foi oficialmente proposto nesse sentido no processo do STF. Enquanto isso, o cenário político também pressiona. Há discussões no Congresso sobre reformas futuras da Previdência, como novas regras para o microempreendedor individual. Também se discutem propostas para reduzir a judicialização de benefícios, como o auxílio-acidente e a aposentadoria especial. Essas discussões afetam diretamente a forma como o governo enxerga decisões judiciais, como a da revisão da vida toda. Qualquer vitória dos aposentados é vista com cautela, por conta do impacto potencial nas despesas públicas. Mas essa visão ignora o fato de que esses direitos já foram conquistados com base em décadas de trabalho e contribuição. O argumento de que a população está envelhecendo é verdadeiro, mas não pode ser usado para deslegitimar um direito adquirido. O aumento da expectativa de vida não justifica o não pagamento de benefícios calculados com base nas regras mais vantajosas que estavam disponíveis no momento da aposentadoria. Além disso, muitos aposentados continuam contribuindo com a Previdência, mesmo após se aposentarem. Outros sustentam famílias inteiras com o valor que recebem. Ignorar esse papel social é fechar os olhos para a realidade de milhões de brasileiros. Portanto, a decisão que o STF vai tomar no dia 28 de maio não é apenas técnica. Ela tem um impacto profundo na vida de pessoas reais que esperam há anos pelo reconhecimento de um direito legítimo. E o resultado desse julgamento pode, sim, ser revertido se houver erros ou omissões na decisão, como já explicamos. Com isso em mente, continue acompanhando de perto os desdobramentos desse processo. Qualquer mudança, por menor que seja, pode representar um novo caminho para os aposentados que ainda esperam justiça. E para saber quem realmente assistiu até o fim, comente: Justiça para os aposentados.